Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história parece simples, mas vai ficando cada vez mais pesada. E comenta aqui, você acha que um achado muda a vida de alguém? Ou revela uma vida que já estava escrita? Rafaela, ou Rafa, como ela preferia, tinha 17 anos e uma rotina que ninguém deveria ter nessa idade. Acordava cedo, não por disciplina, mas por necessidade. O barulho do próprio estômago, às vezes, fazia o papel do despertador. A casa em que morava era pequena e silenciosa, dessas casas antigas de vila, onde até o vento passa com cuidado para não chamar atenção. Um quarto, uma cozinha apertada e um banheiro que vivia com a torneira pingando. Quando chovia, a água escorria por uma fresta perto da janela e formava uma mancha escura na parede, como se a casa estivesse sempre guardando um segredo. Rafa morava sozinha havia quase um ano. Não era o tipo de coisa que ela espalhava. Não era uma história que rendia conversa boa. Na vila, as pessoas falavam coitada com a mesma facilidade com que fechavam a porta. Alguns ajudavam com um saco de arroz, uma dúzia de ovos, um pedaço de bolo no domingo. Outros preferiam fingir que não sabiam. E ela, no meio disso, aprendeu a se virar. Lavava roupa para uma mulher que tinha salão de beleza na cidade vizinha. Limpava a varanda de uma senhora que reclamava de tudo, mas pagava em dia. Às vezes ajudava na venda, organizando as prateleiras e carregando caixa de refrigerante. A vida dela era feita de pequenos serviços e pequenas esperas. Esperar o dinheiro cair na mão, esperar a conta de luz não vencer antes, esperar o mês acabar sem surpresa. A escola, ela ainda ia, mas não como antes. Faltava mais do que gostaria. Nem sempre dava para escolher entre aula e comida. O caderno já tinha páginas amassadas, e o estojo guardava um lápis curto demais, apontado tantas vezes que parecia ter encolhido junto com a esperança. Naquela terça-feira, ela acordou com a sensação de que o dia ia ser diferente. Não era uma intuição mágica. Era só o tipo de pressentimento que nasce quando a vida anda apertada demais e qualquer detalhe fora do lugar vira sinal. O céu estava claro, mas um calor estranho, parado, deixava o ar pesado. As galinhas do vizinho cacarejavam mais cedo e o cachorro da rua latiu como se tivesse visto alguém que não devia. Rafa levantou, lavou o rosto na pia e ficou olhando a própria imagem num pedacinho de espelho rachado pendurado na parede. O rosto tinha traços delicados, mas os olhos já tinham aprendido a vigiar. Ela fez café ralo, comeu um pedaço de pão amanhecido e separou as moedas na mesa, contando 2 vezes para ter certeza. Tinha o suficiente para comprar um pacote de macarrão e, com sorte, um pouco de molho. O suficiente para o básico, sempre o básico. Quando saiu de casa, trancou a porta com a mesma calma de sempre, embora por dentro fosse uma pressa. Passou pela rua de terra, cumprimentou uma vizinha que fingiu não ver e seguiu em direção à venda. A vila era pequena, daquelas em que o barulho de um portão batendo se espalha como notícia. Havia a praça com uma árvore grande no meio, a igreja, que Rafa evitava, não por fé, mas por lembrança, a escola e um conjunto de ruas que terminavam sempre em mato. E no canto mais afastado, quase fora do mapa mental da maioria das pessoas, existia o galpão do armazém velho. Ninguém chamava assim em voz alta, na verdade, quase ninguém chamava de nada. Era um galpão antigo, de madeira e telhas velhas que tinha sido usado décadas atrás para guardar sacos de café, milho, ferramentas, coisas da época em que a vila era mais movimentada. O dono morreu, os filhos foram embora e o lugar ficou. Primeiro trancado, depois esquecido, depois não mexe com isso. Rafa passava por perto às vezes, quando precisava cortar caminho. Sempre de longe, sempre sem parar. Não era medo de fantasma, era medo de história. Medo do tipo de coisa que o povo da vila guarda como se fosse pecado. Na venda, ela pegou o macarrão, o molho mais barato e um pacote pequeno de sal. Colocou as coisas no balcão e contou as moedas devagar, sentindo o olhar do dono acompanhando tudo como se fosse auditoria. Tá tudo certo, ele disse sem sorrir. Rafa pegou a sacolinha e saiu. No caminho de volta, viu um cartaz amassado preso num poste. Procura-se ajudante para limpeza. Pagamento no dia. Não tinha telefone.
Só dizia para procurar na casa de uma senhora na rua de cima. Rafa parou por um instante pensando. Limpeza era trabalho. Trabalho era comida. E naquele mês, a conta de luz estava chegando pesada demais. Ela respirou fundo e decidiu ir. A rua de cima era mais quieta. Casas com muros baixos e portões que rangiam. Quando chegou na casa indicada, bateu palmas. Uma mulher abriu, avaliando Rafa dos pés à cabeça. Não era maldade explícita, era hábito. O mundo sempre avaliava primeiro. Você que é a menina que mora sozinha? A mulher perguntou. Rafa sentiu a garganta apertar. Sou eu. Preciso de alguém para limpar um lugar, a mulher disse. Um lugar que ficou fechado muito tempo, pago no dia, mas tem que ser hoje. Onde? A mulher hesitou um segundo como se escolhesse as palavras. No armazém velho. Rafa congelou. O galpão? A mulher assentiu. É, não vai ter nada demais. Só poeira e bagunça. Preciso abrir aquilo para resolver umas coisas. Você topa? Rafa sentiu um frio subir pelo corpo. Não era medo. Era um aviso interno, como se alguma coisa dentro dela dissesse: isso não é só poeira. Mas a necessidade falava alto. Topo, ela respondeu. A mulher foi buscar uma chave grande, enferrujada, que parecia ter sido guardada por anos num fundo de gaveta. Também entregou a Rafa um pano velho, uma vassoura e um balde. Vai pela trilha atrás da praça. Você vai ver. A mulher disse, como se estivesse falando de um lugar comum. Se alguém perguntar, diz que está trabalhando para mim. Rafa pegou as coisas e saiu com a chave na mão. O metal parecia pesado demais. No caminho, a vila parecia diferente, não por mudança real, mas por mudança de olhar. Ela notou que, ao passar pela praça, duas pessoas pararam de conversar. Um homem que estava sentado num banco cuspiu no chão e virou o rosto. Uma senhora fez o sinal da cruz sem perceber que estava sendo óbvia demais. Rafa apressou o passo. A trilha atrás da praça era estreita, com mato dos dois lados e uma cerca velha de arame torto. Ela caminhou, sentindo o sol bater no topo da cabeça. O ar cheirava a terra quente e folhas secas. O silêncio ali não era total, mas tinha um tipo específico de calma. A calma de lugar que ninguém visita. Quando o galpão apareceu, Rafa parou. De longe, parecia menor do que na memória. Mas, ao se aproximar, ela percebeu que era maior do que ela imaginava. As tábuas da parede estavam escuras, gastas, com marcas do tempo. A porta de madeira tinha um cadeado velho, daqueles que já viraram parte do ferro de tanto enferrujar. O telhado tinha buracos pequenos que deixavam entrar feixes de luz. Rafa ficou ali alguns segundos olhando. O lugar parecia quieto demais, como se guardasse não só objetos, mas um pedaço do passado da vila. Ela colocou a chave na fechadura e girou. O cadeado resistiu. Ela tentou de novo, com força. O metal rangeu, como se reclamasse por ser acordado. Por fim, cedeu. Rafa puxou a porta. Ela abriu com um gemido longo, arrastado, e um cheiro forte saiu de lá de dentro. Poeira velha, madeira úmida, coisas guardadas demais. Rafa cobriu o nariz com a manga e entrou devagar. A luz do dia entrava por frestas e buracos no telhado, cortando o ar em linhas claras. E foi nessa luz que a poeira apareceu, dançando no espaço como se fosse viva. O chão estava coberto de folhas secas e sujeira. Havia caixas empilhadas, sacos rasgados, pedaços de móveis quebrados. Um canto tinha ferramentas antigas, enferrujadas. Em outro, havia prateleiras vazias e uma mesa tombada. Nada assustador, mas tudo carregado. Rafa deu alguns passos e ouviu um som. Não era um barulho alto. Era pequeno, quase como um estalo. Ela parou, olhando ao redor. Tem alguém aí? Ela perguntou, sentindo a voz sair baixa. Nada. Ela respirou fundo e começou a limpar. Varreu o chão com calma, levantando poeira. Tossiu. Abriu mais a porta para entrar ar. Arrastou uma caixa, depois outra. Empurrou um saco rasgado para o canto. O trabalho era pesado, mas ela estava acostumada. Só que a cada minuto, a sensação de estar mexendo em coisa que não era só sujeira aumentava. Como se o lugar estivesse reagindo a ela.
Em um dos cantos, atrás de uma pilha de tábuas, ela viu uma portinhola baixa, quase no chão, como se desse acesso a um compartimento menor. Era discreta demais para ser acaso. Rafa se ajoelhou e puxou a madeira. Estava presa por um prego torto. Ela tentou com cuidado. Depois puxou com mais força. A portinhola abriu. Lá dentro havia um espaço pequeno, escuro, com cheiro mais forte de umidade. E bem no fundo, uma caixa de metal. Rafa sentiu o coração bater mais rápido. Uma caixa de metal daquelas antigas com tampa e fecho. Não era bonita, não era nova, mas parecia fora do lugar. Ela esticou a mão e puxou a caixa para fora. Era pesada. Não absurda, mas pesada o suficiente para conter algo importante. Rafa passou o pano na tampa, limpando a poeira. Não havia nome escrito. Apenas um adesivo velho, quase apagado. Ela olhou ao redor, como se alguém fosse surgir do nada. Mas o galpão continuava vazio. Com a mão tremendo um pouco, ela abriu. Dentro havia um embrulho de tecido bem amarrado e, em cima dele, um objeto pequeno que pegou a luz de um jeito diferente. Rafa pegou com cuidado. Era um medalhão dourado e antigo, com um desenho delicado. Ela virou na mão e viu algo gravado atrás. 2 letras entrelaçadas, quase apagadas pelo tempo. Ela ficou olhando aquilo como se o mundo inteiro tivesse diminuído para caber naquele pedaço de metal. A garganta dela apertou, não por saber o que era, mas por sentir que aquele objeto tinha a ver com ela de um jeito que ela ainda não conseguia explicar. Rafa tocou o embrulho de tecido, hesitou e desamarrou devagar. O tecido abriu revelando um maço de papéis amarelados, cartas ou documentos dobrados com cuidado. E por cima de tudo havia uma foto. Uma foto antiga, desbotada, de uma mulher jovem segurando um bebê no colo. Rafa não respirou por um segundo, porque mesmo com o tempo apagando as cores, ela reconheceu o olhar da mulher. Era um olhar que ela via no espelho. E o bebê tinha uma manchinha pequena perto da sobrancelha, exatamente no lugar onde Rafa tinha a sua. As pernas dela ficaram fracas. Ela se sentou no chão do galpão segurando a foto com as mãos tremendo. O coração batia tão forte que parecia barulho dentro do peito. Ela não sabia ainda o que significava, mas já sabia uma coisa. Aquilo não era só algo valioso. Aquilo era uma parte da história dela, escondida num lugar que ninguém lembrava. E do lado de fora, sem que ela percebesse, alguém parou perto da porta aberta e observou. Rafaela ficou sentada no chão do galpão por um tempo que não sabia medir. O mundo parecia distante, como se o barulho da vila tivesse sido desligado de repente. O único som era a própria respiração, irregular, e o leve ranger da madeira quando o vento entrava pelas frestas. A foto tremia em suas mãos. Ela passou o polegar pelo rosto da mulher na imagem, seguindo o contorno do cabelo preso de forma simples, do vestido claro, do jeito firme com que segurava o bebê. Não era uma pose ensaiada. Não era foto de estúdio. Era daquelas tiradas por alguém que queria guardar um momento antes que ele acabasse. Rafa nunca tinha visto aquela mulher antes. E, ao mesmo tempo, sentia como se tivesse visto a vida inteira. Isso não faz sentido. Murmurou, mais para si mesma do que para o galpão vazio. Ela olhou o verso da foto. Nenhuma data, nenhum nome. Apenas uma mancha amarelada onde o papel já tinha começado a se desfazer. Guardou a foto no bolso da bermuda com cuidado, como se fosse frágil demais para existir fora daquele gesto. Então, voltou a atenção para os papéis. Havia vários. Alguns eram folhas soltas, outros estavam dobrados com mais cuidado. A maioria tinha a letra fina inclinada, escrita com caneta azul já desbotada. Rafa abriu o primeiro papel devagar, sentindo o cheiro antigo subir. Se alguém encontrar isso, por favor, não jogue fora. É tudo o que sobrou. Ela engoliu em seco. Leu de novo. E de novo. A frase era simples, mas pesada. Não era um pedido comum. Era quase um aviso, como se quem escreveu soubesse que aquilo poderia ser ignorado, apagado, jogado fora junto com o resto. Rafa sentiu um arrepio. Continuou lendo. As primeiras cartas falavam de coisas comuns. Trabalho difícil. Falta de dinheiro. Medo do futuro.
Havia menções à vila, à praça, à escola antiga. Falavam de uma vida simples, dura, mas viva. Até que, aos poucos, o tom mudava. Hoje senti que estavam olhando demais. Não confio mais em certas pessoas. Falaram que seria melhor eu ir embora. Rafa franziu a testa. Ela conhecia esse tipo de frase. Já tinha ouvido coisas parecidas em conversas sussurradas na vila, quando alguém falava de um passado que ninguém queria relembrar. Continuou. Disseram que era para o bem de todos. Quando falam todos, nunca incluem quem sofre. O coração de Rafa começou a bater mais rápido. Ela abriu outro papel. Esse estava mais amassado, como se tivesse sido guardado às pressas. Se algo acontecer comigo, cuidem para que ela fique longe daqui. Rafa sentiu o ar faltar. Ela olhou em volta, como se o galpão fosse responder alguma coisa. Como se as paredes pudessem explicar o que aquelas palavras queriam dizer. Longe daqui, repetiu em voz baixa. Um barulho do lado de fora a fez congelar. Passos. Não eram rápidos, nem pesados. Eram passos de alguém andando sem pressa, parando, talvez observando. Rafa fechou os dedos em volta dos papéis e prendeu a respiração. Os passos pararam perto da porta. Ela pensou em se levantar, mas o corpo não respondeu. Pensou em chamar alguém, mas a voz não saiu. Ficou ali, sentada no chão, com o coração disparado, esperando. O silêncio voltou. Depois de alguns segundos que pareceram longos demais, Rafa ouviu os passos se afastando. Ela soltou o ar devagar, sentindo as mãos suarem. Não é nada, disse para si mesma, tentando se acalmar. Deve ser alguém passando. Mas no fundo ela sabia que não era só isso. Com cuidado guardou os papéis de volta na caixa junto com o medalhão. Não fechou a tampa ainda. Precisava entender melhor o que estava ali. Precisava levar aquilo para um lugar seguro. Levantou-se devagar, sentindo as pernas ainda fracas, e olhou novamente ao redor do galpão. A luz do sol já tinha mudado de posição. As sombras estavam mais longas. O tempo tinha passado mais rápido do que ela percebeu. Foi então que ela viu algo que não tinha notado antes. Na parede do fundo, atrás de uma prateleira quebrada, havia marcas. Não de sujeira comum. Eram riscos fundos na madeira, como se alguém tivesse batido ou arranhado com força. Rafa se aproximou e viu palavras. Não estavam escritas com tinta. Estavam riscadas, como se alguém tivesse usado um prego, uma faca, qualquer coisa dura. Ela não é deles. Rafa sentiu o estômago revirar. As letras eram irregulares, feitas com pressa e raiva. Algumas estavam mais fundas que outras. Era como se quem tivesse escrito estivesse com medo de ser interrompido. Quem escreveu isso? Ela sussurrou. E mais importante, quem eram eles? Um frio subiu pelas costas de Rafa. A vila inteira pareceu caber naquela pergunta. Ela fechou a caixa de metal com cuidado e a colocou dentro do balde, cobrindo com o pano, como se estivesse apenas levando material de limpeza. Depois pegou a vassoura, tentando parecer normal, tentando se convencer de que aquilo ainda era só um trabalho. Mas já não era. Quando saiu do galpão, o sol estava forte, quase alto demais para aquele clima pesado. Rafa trancou a porta como tinha encontrado e ficou parada por um instante olhando ao redor. A trilha estava vazia. Mesmo assim, ela sentia presença. Seguiu de volta para a vila com passos rápidos, o coração batendo no ritmo da urgência. Cada barulho no mato fazia ela virar a cabeça. Cada sombra parecia gente. Cada movimento, suspeito. Quando chegou à praça, notou que algumas pessoas a observavam. Não era descarado. Era do tipo que a vila fazia bem. Olhares rápidos, interrompidos, fingindo naturalidade. Rafa passou por ela sem dizer nada. A casa da mulher que a tinha contratado estava com o portão aberto. Rafa entrou e bateu palmas. Já terminou? A mulher perguntou, aparecendo na porta. Ainda não tudo, Rafa respondeu, escolhendo as palavras. Tem muita coisa lá, preciso voltar outro dia. A mulher a olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo além da resposta. Encontrou alguma coisa? Perguntou num tom que parecia casual demais. Rafa sentiu o corpo inteiro ficar atento. Só sujeira velha, respondeu. Papel sem valor. A mulher assentiu, mas Rafa percebeu algo no olhar dela.
alívio, misturado com preocupação. Tá bom. A mulher pegou algumas notas e entregou a Rafa. Pelo menos já adiantou bastante. Rafa pegou o dinheiro, agradeceu e saiu sem olhar para trás. Quando chegou em casa, trancou a porta com cuidado e colocou a caixa sobre a mesa. Sentou-se em frente a ela por um tempo, apenas olhando. Aquilo parecia grande demais para uma adolescente que só queria pagar contas e terminar a escola. Mas agora estava ali. Ela abriu a caixa novamente, espalhou os papéis sobre a mesa e começou a organizar, tentando entender uma ordem. Algumas cartas tinham datas, outras não. Algumas pareciam respostas a coisas que ela não tinha lido ainda. Era como montar um quebra-cabeça, faltando peças. Rafa passou horas lendo, relendo, comparando letras, tentando ligar frases soltas. O nome da mulher da foto apareceu em uma das cartas, quase escondido no meio de uma frase. Assinado L. Só isso, uma letra. Rafa sentiu uma frustração crescer. Era informação demais e ao mesmo tempo pouca. Quanto mais ela lia, mais percebia que aquela história tinha sido interrompida à força. E alguém tinha feito questão de que fosse assim. No meio da tarde, alguém bateu na porta. Rafa congelou. Bateu de novo. Rafa? Uma voz conhecida chamou. Sou eu. Era Dona Teresa, a vizinha mais velha, uma das poucas pessoas que ainda falava com Rafa, sem pena exagerada. Rafa respirou fundo e abriu a porta só o suficiente para ver o rosto dela. Tudo bem? Dona Teresa perguntou. Tudo. Rafa respondeu rápido demais. A mulher olhou por cima do ombro de Rafa, tentando ver o interior da casa. Passei para avisar que andam falando de você. O coração de Rafa afundou. Falando o quê? Dona Teresa hesitou. Que você foi mexer onde não devia. Rafa sentiu o chão desaparecer sob os pés. Quem falou isso? Muita gente fala quando acha que ninguém está ouvindo. Dona Teresa suspirou. Dizem que o armazém devia continuar fechado, que aquilo lá só traz problema. Problema para quem? Rafa perguntou sem conseguir esconder a atenção. Dona Teresa a encarou por um tempo, como se estivesse decidindo até onde podia ir. Para quem tem medo do passado, respondeu por fim. Ficaram em silêncio. Toma cuidado, menina, a mulher disse por fim. Vila Pequena não esquece. Só finge. Quando Dona Teresa foi embora, Rafa fechou a porta e encostou a testa na madeira, sentindo o peso de tudo cair sobre ela de uma vez. Ela não estava mais sozinha naquela descoberta, e isso era perigoso. Naquela noite, Rafa mal conseguiu dormir. Cada barulho parecia passo. Cada sombra parecia alguém parado do lado de fora. Em certo momento, levantou e foi até a janela. A rua estava vazia, mas o poste de luz piscou. Rafa teve a estranha sensação de que aquilo era um aviso, não uma falha elétrica. Ela voltou para a cama e ficou olhando o teto, com o medalhão na mão. Passou o dedo pelas letras gravadas, tentando decifrar algo que ainda não estava pronto para ser entendido. E pela primeira vez desde que passou a morar sozinha, Rafa sentiu medo de verdade. Não do futuro, mas do passado. Porque agora ela sabia, o que tinha encontrado naquele lugar esquecido não era apenas valioso, era perigoso, e alguém não queria que ela fosse a próxima a juntar as peças. Rafa acordou com o barulho de algo caindo no quintal. Sentou na cama num pulo, o coração disparado, tentando entender se tinha sido sonho ou realidade. O quarto ainda estava escuro, a luz fraca da madrugada entrando pela fresta da janela. O som não se repetiu, mas o silêncio que veio depois parecia mais pesado do que qualquer barulho. Ela ficou parada, ouvindo. Nada. Ainda assim, não conseguiu voltar a deitar. Levantou devagar, pisando com cuidado no chão frio, e foi até a janela. A rua estava vazia. O portão do quintal continuava fechado como sempre. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Calma, murmurou para si mesma. Mas a calma não vinha. Voltou para dentro e acendeu a lâmpada da cozinha. A mesa ainda estava coberta pelos papéis da caixa. Ela tinha adormecido ali mesmo, com a cabeça apoiada nos braços, como se o corpo tivesse desistido antes da mente. Rafa passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado, e começou a recolher tudo com cuidado. Separou as cartas em pequenos montes,
tentando organizar por datas, por temas, por qualquer coisa que fizesse sentido. O medalhão ficou de lado, perto da foto. Ela pegou uma das cartas que ainda não tinha lido com atenção. Era mais curta que as outras, escrita com a letra mais apertada, como se quem escrevesse estivesse com pressa. Não confio mais nem em quem diz querer ajudar. Rafa sentiu um aperto no peito. Quantas vezes ela mesma já tinha sentido isso? Quantas vezes tinha aceitado ajuda sem saber o preço real? Continuou lendo. Disseram que estão fazendo isso para evitar coisa pior. Mas coisa pior para quem? Ela fechou os olhos por um instante. Era como se aquelas palavras atravessassem o tempo e falassem diretamente com ela. Rafa abriu outra carta. Essa parecia mais antiga, o papel mais fino, quase quebradiço. Se um dia ela perguntar por mim, diga que eu tentei. A garganta de Rafa fechou. Tentou o quê? Ela sussurrou. Nada respondia. Ela começou a perceber que não havia uma história completa ali. Não havia começo, meio e fim. Havia pedaços, fragmentos de alguém que foi sendo silenciado aos poucos. E quanto mais ela lia, mais uma sensação estranha crescia. A de que aquela mulher sabia que estava perdendo espaço, perdendo voz, perdendo controle sobre a própria vida. Rafa levantou da cadeira e começou a andar pela casa pequena, inquieta. Aquilo era grande demais, pesado demais. E ela não tinha com quem dividir. Pensou em Dona Teresa, mas algo dizia que envolver mais alguém seria arriscado. Pensou na mulher que a tinha contratado, mas sentiu um nó no estômago. Pensou na escola e descartou a ideia imediatamente. Quem acreditaria nela? Uma adolescente sozinha com papéis velhos encontrados num galpão que todo mundo evitava. Sentou novamente e pegou o medalhão. Abriu com cuidado, forçando um pouco a dobradiça antiga. O metal rangeu e finalmente cedeu. Dentro havia um pequeno pedaço de papel dobrado com precisão. Rafa prendeu a respiração e abriu. Era um nome, não completo, apenas um primeiro nome e uma inicial. Lúcia M. Rafa sentiu o impacto como se alguém tivesse falado aquilo em voz alta. Lúcia, repetiu. Ela nunca tinha ouvido esse nome ligado a nada da própria vida. Nunca tinha sido chamada assim. Nunca tinha visto em nenhum documento. Mas ainda assim, algo se encaixou de forma desconfortável. Rafa foi até a gaveta onde guardava seus poucos documentos. Certidão antiga, carteira da escola, um papel do posto de saúde. Espalhou tudo sobre a mesa e começou a olhar com atenção. Seu nome completo estava ali, registrado. Mas, pela primeira vez, ela notou algo que nunca tinha questionado. A certidão tinha sido feita anos depois do nascimento. Havia um campo preenchido à mão, com letra diferente do resto. Registrada por terceiros. Rafa sentiu o corpo esfriar. Ela sempre soube que sua história tinha lacunas, mas nunca tinha olhado para elas de frente. Nunca tinha parado para pensar no que significava não ter um pai, não ter uma mãe, não ter lembranças antes de certa idade. Agora, as peças começavam a se aproximar. E se esse não for meu nome? Ela murmurou, sentindo o coração acelerar. A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, inevitável. Rafa tentou se lembrar da infância, das primeiras memórias. Todas começavam já naquela casa, já naquela vila, já com pessoas que nunca explicavam demais. Não havia lembrança de outra voz chamando por ela. Nenhuma imagem clara de um antes. Era como se sua vida tivesse começado no meio. Ela se sentou no chão, encostada na parede, abraçando os joelhos. A sensação era de estar olhando para um espelho que começava a rachar, revelando algo por trás. O sol já estava alto quando ela decidiu sair. Precisava andar. Precisava respirar fora daquelas paredes carregadas de silêncio. Guardou os papéis na caixa novamente, escondeu sob a cama e saiu, trancando a porta. A vila estava mais movimentada naquele horário. Crianças correndo, gente indo e vindo, a vida acontecendo como se nada estivesse fora do lugar. E aquilo irritava Rafa. Como tudo podia continuar normal. Ela passou pela praça, sentou no banco de madeira onde costumava sentar quando era menor. Observou as pessoas. Tentou identificar rostos que pudessem saber algo.
Tentou imaginar quem, entre eles, poderia ter participado daquela história. E pela primeira vez, sentiu algo diferente do medo. Sentiu raiva. Raiva de quem sabia e calou. Raiva de quem decidiu por ela. Raiva de ter vivido uma vida que talvez não fosse a sua. "Tá perdida, menina?" uma voz perguntou. Rafa levantou o olhar. Era um homem mais velho, sentado no banco ao lado. Nunca tinha falado com ele antes, mas sabia quem era. Seu Joel. Morava no fim da vila, quase ninguém visitava. Era conhecido por falar pouco e observar demais. "Não", Rafa respondeu. "Só pensando." Ele assentiu, como se entendesse. "Pensar demais faz mal aqui", disse ele. "Principalmente sobre coisa antiga." Rafa sentiu o corpo ficar tenso. "Por quê?" Ele deu de ombros. "Porque o passado não gosta de ser cutucado." Ela respirou fundo. "E se o passado cutucar a gente primeiro?" O homem a olhou com mais atenção agora. Os olhos dele eram claros e atentos, diferentes do jeito desligado que ele fingia ter. "Aí a gente corre", respondeu. "Ou enfrenta, mas precisa saber o preço antes." "E qual é o preço?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ficar sozinho de verdade. A frase ficou no ar. Rafa sentiu um arrepio. Ela já vivia sozinha. Mas entendeu que ele falava de outro tipo de solidão. "O senhor sabe alguma coisa sobre o armazém velho?" Ela perguntou, sem rodeios. Seu Joel desviou o olhar. "Foi que devia continuar fechado." "Por quê?" "Porque tem história que não termina bem", ele respondeu, levantando-se com dificuldade. "E quem tenta terminar, costuma sobrar." Ele saiu, deixando Rafa com mais perguntas do que respostas. No caminho de volta para casa, ela teve a sensação nítida de estar sendo observada. Virava o rosto e não via ninguém, mas a sensação permanecia, colada na pele. Quando chegou, encontrou um envelope embaixo da porta. O coração disparou. Ela entrou rápido, trancou a porta e pegou o envelope com cuidado. Não havia remetente, não havia selo. Apenas seu nome escrito à mão, com letra que ela não reconhecia. Abriu. Dentro, havia um único papel dobrado. "Nem tudo o que você encontrou foi esquecido por acaso." Rafa sentiu as mãos tremerem. Leu de novo. E de novo. Era um aviso, não uma ameaça direta. O tipo mais perigoso. Ela sentou à mesa, o papel diante dela, e percebeu algo que mudou tudo. Alguém sabia que ela tinha encontrado a caixa. Alguém estava observando seus passos. Alguém decidiu falar, sem se mostrar. E naquele momento, Rafa entendeu uma coisa fundamental. Ela não estava mais apenas descobrindo o passado. Ela estava sendo puxada para dentro dele. E gostasse ou não, teria que escolher entre continuar fingindo que nada tinha mudado, ou aceitar que sua vida inteira podia ter começado com um nome que não era o dela. Um nome enterrado. Um nome que alguém não queria que voltasse à tona. Rafa ficou um bom tempo sentada à mesa, olhando o bilhete como se ele fosse mudar de letra se ela piscasse. "Nem tudo que você encontrou foi esquecido por acaso." A frase parecia simples, mas tinha um tipo de peso que não se explicava. Não era só uma informação, era uma presença. Era a confirmação de que ela não estava sozinha naquela história, e isso, de todos os detalhes, era o que mais assustava. Porque até então, a descoberta tinha sido dela. Agora, alguém tinha transformado a descoberta em recado. Ela dobrou o bilhete com cuidado, colocou dentro de um pote vazio de café e empurrou para o fundo do armário, junto com um pacote de macarrão e um pano de prato velho. Era um esconderijo bobo, mas o gesto era mais para se sentir no controle do que para realmente proteger algo. Só que controle era uma coisa que ela já vinha perdendo fazia tempo. Rafa se levantou, foi até a janela e espiou a rua. Nada. A vila seguia normal. Uma criança correndo atrás de uma bola, uma senhora varrendo a calçada, o som distante de um rádio tocando sertanejo baixo. Normalidade demais para quem acabou de receber um aviso. Ela respirou fundo. O impulso foi bater na porta de Dona Teresa, jogar tudo no colo dela, pedir ajuda, pedir conselho, pedir um adulto que dissesse, vai ficar tudo bem. Mas Rafa sabia como funcionavam as coisas ali. Quando o assunto era velho demais, as pessoas preferiam não ver. E Dona Teresa, por mais boa que fosse, também tinha limites.
Rafa precisava pensar com frieza. O que ela tinha agora? Uma caixa com cartas e documentos antigos, um medalhão com um nome dentro. Lúcia M. Uma foto de uma mulher com um bebê, com uma marca igual à dela. Uma frase riscada na parede do galpão. Ela não é deles. Um bilhete anônimo avisando que a descoberta não era por acaso. E por trás de tudo isso, uma vila inteira que reagia com silêncio. Ela colocou água para ferver e fez café como se a rotina pudesse segurar os pensamentos no lugar. Sentou de novo, pegou um caderno velho e começou a escrever. Não porque quisesse virar investigadora, mas porque, se não anotasse, sentia que a cabeça ia explodir. Escreveu Lúcia M. em letras grandes no topo da página. Depois escreveu: quem é Lúcia? Por que esse nome estava no medalhão? Por que eu tenho essa marca? Quem deixou o bilhete? Ficou olhando a lista. Uma lista de perguntas que não cabia numa adolescente que só queria pagar conta de luz. Ela decidiu que precisava voltar ao galpão. Não para mexer mais, não para procurar mais tesouro, mas para olhar com atenção para o que tinha ignorado, para entender se existia algum detalhe que explicasse por que aquele lugar tinha guardado aquilo por tantos anos. Rafa esperou o sol baixar um pouco, como se a luz da tarde pudesse ajudar. Guardou a caixa no fundo da mochila, embrulhada num pano, e saiu. No caminho, sentiu o olhar das pessoas com mais nitidez do que antes. Era como se o bilhete tivesse afinado o instinto dela. Ela percebia quando uma conversa mudava de tom, quando um olhar durava tempo demais, quando alguém fingia que estava ocupado para não precisar falar. Ao passar pela praça, viu seu Joel de longe, sentado no mesmo banco. Ele olhou para ela uma vez, rápido, e desviou, como se não quisesse que ela percebesse que ele percebia. Rafa seguiu. A trilha até o armazém estava mais silenciosa do que da última vez. O mato parecia mais alto, ou talvez fosse ela que estava mais baixa por dentro. O sol entrava em feixes entre as folhas, criando sombras no chão. Nada assustador, apenas um lugar esquecido, onde o tempo parecia correr diferente. Quando o galpão apareceu, Rafa parou por um instante antes de se aproximar. A porta estava fechada, trancada. Ela franziu a testa. Na última vez tinha trancado com a chave e devolvido o cadeado para o lugar. Certo. Mas agora, o cadeado parecia diferente, mais limpo, como se alguém tivesse mexido nele recentemente. Rafa sentiu um aperto no estômago. Aproximou-se devagar e tocou o metal. Estava frio. E não tão enferrujado quanto ela lembrava. Ela olhou ao redor. A trilha vazia. Nenhum som além dos pássaros e do vento. Ainda assim, ela sentia aquele tipo de atenção que não vinha do ambiente, vinha de gente. Rafa puxou o cadeado de leve. Não abriu, mas balançou com facilidade demais. Ela deu um passo para trás, tentando pensar. Se alguém tinha ido ali, por quê? Para procurar o que ela encontrou? Para confirmar que ela tinha entrado? Para deixar uma mensagem? Rafa respirou fundo, tentou não entrar em pânico e decidiu não forçar. Se fosse uma armadilha, ela não queria cair. Se fosse um recado, já tinha recebido o suficiente. Ela virou para ir embora, mas algo chamou sua atenção no chão perto da porta. Um pedaço de pano preso num prego, como se alguém tivesse deixado cair. Era um pano limpo demais para ser do galpão. Tecido claro, dobrado de um jeito quase cuidadoso. Rafa se abaixou e pegou. Dentro do pano havia um papel pequeno. Ela abriu. Era outro recado. Você não está pronta. Rafa sentiu o sangue gelar. Não havia assinatura. Não havia ameaça explícita. Só aquela frase que parecia falar com ela como se alguém a conhecesse de verdade. Como se soubesse exatamente o que ela estava prestes a fazer. Rafa fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração. Quando abriu de novo, ouviu um estalo vindo da trilha. Ela virou rápido. Nada. Mas agora ela tinha certeza. Não estava sozinha ali. Ela não correu. Não por coragem, por instinto. Se corresse, confirmaria que estava com medo. E medo era o que aquela vila usava para manter as pessoas quietas. Rafa guardou o papel no bolso, apertou o pano na mão e voltou pela trilha com passos firmes, sem olhar para trás. Só que por dentro, a cabeça gritava: alguém está te seguindo.
Quando chegou perto da praça, decidiu fazer uma coisa que nunca fazia. Entrou na venda. Precisava de gente, precisava de luz, precisava de normalidade, nem que fosse fingida. O dono da venda a olhou com um susto disfarçado quando ela entrou. Vai querer o quê? Ele perguntou seco. Rafa respirou fundo. Queria fazer uma pergunta, ela disse. O homem parou, como se não quisesse ouvir. Pergunta não compra nada, ele respondeu. Rafa manteve a voz calma. O senhor conhece o nome Lúcia? A expressão do homem mudou por uma fração de segundo. Foi tão rápido que qualquer outra pessoa talvez não percebesse. Mas Rafa percebeu. Ele endureceu. Os olhos ficaram mais atentos. As mãos pararam de mexer no caixa. Não, ele respondeu rápido demais. Não conheço. Rafa inclinou um pouco a cabeça. Tem certeza? Já disse que não, o homem falou, agora com um tom mais irritado. Para de caçar assunto, menina. Rafa sentiu a raiva subir, mas engoliu. Eu só perguntei. E eu respondi. Ele apontou para a porta com o queixo. Vai. Rafa saiu com o coração batendo forte. Não tinha conseguido nada, mas tinha conseguido confirmação. Aquele nome mexia com alguém. Na rua, Dona Teresa estava na calçada, mexendo em uma planta. Quando viu Rafa, fez um gesto discreto, chamando com o dedo. Rafa se aproximou. Você foi de novo, não foi? Dona Teresa perguntou sem rodeios. Rafa arregalou os olhos. Como a senhora sabe? Dona Teresa suspirou. Porque tem gente que fica vigiando quem vai para aquela trilha. Ela olhou para os lados. Eles sempre fizeram isso. Rafa sentiu um frio no estômago. Eles? Quem? Dona Teresa apertou os lábios, hesitando. Não me coloca nessa, menina, disse baixo. Eu já sou velha, mas não sou boba. Rafa deu um passo mais perto. Dona Teresa, alguém deixou bilhete na minha casa. A mulher empalideceu. Bilhete? Rafa assentiu. E hoje deixaram outro perto do galpão. Disseram que eu não estou pronta. Dona Teresa fechou os olhos como se aquilo confirmasse um medo antigo. Meu Deus, ela murmurou. Começou de novo. Rafa sentiu o coração acelerar. Começou o quê? Dona Teresa olhou para ela com um tipo de compaixão dolorosa. A mesma coisa que aconteceu com a sua mãe. Rafa travou. A senhora conhecia ela. Dona Teresa assentiu, quase imperceptível. Conhecia o suficiente para saber que ela foi engolida pelo silêncio da vila. Ela respirou fundo. E você está indo pelo mesmo caminho. Rafa apertou os punhos. Eu nem sei se aquele nome tem a ver comigo. Dona Teresa segurou o braço dela. Tem, disse com firmeza. Se não tivesse, ninguém estaria mandando o recado. Rafa sentiu uma mistura de medo e raiva. Então, por que ninguém fala? Por que todo mundo finge? Dona Teresa soltou o braço dela como se queimar. Porque quem fala perde, disse. Perde trabalho, perde apoio, perde paz. E às vezes perde mais do que isso. Rafa respirou fundo, tentando não tremer. O que eu faço então? Dona Teresa olhou ao redor de novo como se o ar tivesse ouvido. Você precisa ser inteligente, disse. Não pode ir batendo de frente, não pode perguntar para gente errada e não pode ficar sozinha quando isso apertar. Rafa sentiu uma tristeza subir. Eu já fico sozinha. Dona Teresa segurou a mão dela por um instante. Então, comece a não ficar, disse. Comece comigo. Quando precisar falar, você vem aqui, mas sem espalhar, sem chamar atenção. Entendeu? Rafa assentiu. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafa trancou a porta e encostou as costas nela, respirando fundo. O peito parecia menor. A casa parecia menor. Tudo parecia mais apertado. Ela puxou a caixa debaixo da cama e colocou sobre a mesa. Abriu as cartas de novo, com as mãos mais firmes. Agora não era só curiosidade, era sobrevivência. Leu uma carta que tinha ignorado antes por parecer longa demais. No meio dela, uma frase saltou. Se um dia ela descobrir, eles vão dizer que é loucura. Vão dizer que ela inventou. Vão tentar fazê-la duvidar até do próprio nome. Rafa sentiu as mãos tremerem, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Ela olhou para o medalhão. Lúcia M. Rafaela. 2 nomes. E uma vila que parecia pronta para engolir qualquer um que tentasse juntar as peças. Rafa respirou fundo, pegou o caderno e escreveu uma frase, como promessa.
Eu não vou duvidar de mim. Mas quando apagou a luz e foi para a cama, ouviu algo que fez o corpo inteiro gelar. Um toque leve, na janela. Não foi forte, não foi batida. Foi como se alguém encostasse a ponta dos dedos no vidro, só para avisar. Eu sei onde você está. Rafa ficou imóvel, sem respirar, ouvindo. Silêncio. Depois passos se afastando. Rafa puxou o cobertor até o queixo, com os olhos abertos no escuro, sentindo a verdade mais clara do que nunca. A vila não queria que ela descobrisse o passado. E quando uma vila inteira não quer uma coisa, é porque aquela coisa tem força para derrubar alguém, ou para libertar. Rafa não dormiu naquela noite. O toque na janela tinha sido leve demais para acordar qualquer vizinho, mas pesado o suficiente para ficar marcado nela como um aviso definitivo. Não era alguém tentando entrar. Era alguém garantindo que ela soubesse: você não está invisível. Quando o dia clareou, ela ainda estava sentada na cama, com os joelhos dobrados contra o peito, olhando para a luz que entrava fraca pela cortina. O cansaço pesava, mas a mente não desacelerava. Cada frase lida nas cartas voltava como eco. Cada olhar estranho da vila ganhava novo sentido. Rafa levantou antes do sol esquentar de verdade. Fez café sem fome, só para manter a rotina viva, e ficou observando a água ferver como se aquilo fosse uma âncora. Precisava decidir o próximo passo. E pela primeira vez, entendeu que não podia mais agir sozinha. Pegou a mochila, colocou dentro a caixa com as cartas, o medalhão e a foto, embrulhou tudo num pano grosso e saiu. Trancou a porta com cuidado redobrado, olhando para os dois lados da rua antes de seguir. Não foi para a praça, nem para a venda. Foi direto para a casa de Dona Teresa. A casa da velha ficava numa parte da vila onde o movimento era menor. Um quintal simples, algumas plantas bem cuidadas e uma varanda estreita. Rafa bateu palmas, sentindo o coração acelerar não de medo, mas de expectativa. Entra, Dona Teresa disse, antes mesmo de Rafa falar alguma coisa. Rafa entrou e fechou o portão atrás de si. A mulher olhou para o rosto dela e franziu a testa. Você não dormiu. Não consegui, Rafa respondeu. Aconteceu alguma coisa. Eu sei. Rafa arregalou os olhos. Como? Dona Teresa suspirou, caminhando até a cozinha. Porque quando esse tipo de coisa começa a se mexer, a vila inteira sente. Ela colocou água no fogo. E porque eu também recebi visita ontem à noite. Rafa sentiu o estômago afundar. Visita? Gente perguntando de você. Dona Teresa falou baixo. Gente fingindo que era preocupação. Rafa se sentou à mesa, sentindo as pernas fracas. O que disseram? Que você anda mexendo em coisa antiga. A mulher se virou. E que isso pode te fazer mal. Mal como? Dona Teresa segurou o pano de prato com força. Do jeito que sempre faz mal aqui. Isolamento primeiro. Depois pressão. Depois silêncio. Rafa respirou fundo, sentindo a raiva crescer. Então é verdade. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo sabe um pedaço, Dona Teresa respondeu. E ninguém sabe o suficiente para se sentir responsável. Rafa abriu a mochila e colocou a caixa sobre a mesa. Dona Teresa ficou em silêncio, olhando como se aquilo fosse um animal perigoso. Eu achei isso no armazém, Rafa disse. Cartas, uma foto, um medalhão com um nome e bilhetes. Dona Teresa sentou devagar, como se o corpo estivesse pesado. Eu imaginei. Rafa abriu a caixa e espalhou alguns papéis. Dona Teresa pegou a foto e o rosto dela mudou. Os olhos se encheram de água, rápido demais para ser coincidência. A senhora conhece ela, Rafa afirmou. Dona Teresa assentiu. Conheci. A voz saiu fraca. Não era chamada de Rafaela, nem de Lúcia, como você acha. Rafa sentiu um choque. Não, não. Dona Teresa respirou fundo. Esse nome do medalhão não era dela. Era o nome que ela queria te dar. Se pudesse escolher. Rafa ficou sem ar. Então, qual era o nome dela? Dona Teresa fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem. Helena. O nome caiu como peso. Helena. Rafa repetiu. Helena era uma mulher simples, trabalhadora, sozinha. Dona Teresa começou devagar. Quando engravidou, a vila virou as costas. Não tinha marido, não tinha família forte,
Não tinha proteção. Só tinha você. Rafa sentiu a garganta apertar. E o que aconteceu? Começou com conversa. Dona Teresa continuou. Gente dizendo que ela não ia dar conta, que uma criança ali ia sofrer, que era melhor resolver. Resolver como? Rafa perguntou, sentindo a voz tremer. Tirando você dela. O mundo pareceu parar. Tiraram... Rafa mal conseguiu falar. Tiraram. Dona Teresa assentiu. Disseram que estavam fazendo isso para o seu bem, que você ia ter uma chance melhor. E Helena... A mulher respirou fundo. Helena nunca aceitou. Rafa sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. Quem fez isso? Dona Teresa balançou a cabeça. Não foi uma pessoa só. Ela olhou nos olhos de Rafa. Foi a vila. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. E por que eu fiquei aqui? Rafa perguntou. Se queriam me tirar, por que não me levaram embora? Porque alguma coisa deu errado, Dona Teresa respondeu. Porque alguém se arrependeu. Ou porque alguém decidiu esconder em vez de sumir de vez. Rafa pensou no galpão, na frase riscada. Ela não é deles. E minha mãe? Helena enlouqueceu de dor. Dona Teresa falou baixo. Andava pela vila perguntando de você, apontando, acusando, até que um dia disseram que ela era um problema. O que fizeram com ela? Rafa perguntou, com medo da resposta. Dona Teresa demorou. Afastaram, disse. Internaram fora. Nunca voltou. Oficialmente, morreu longe. Na prática, foi apagada. Rafa sentiu o corpo inteiro tremer. Então, tudo isso foi para esconder uma culpa. Foi? Dona Teresa confirmou. E agora você apareceu mexendo nisso, com provas. Rafa fechou os punhos. Eu não vou fingir que isso não aconteceu. Dona Teresa a olhou com tristeza. Eu sei. E é por isso que eu tenho medo. Medo de quê? De você repetir a história dela. A mulher segurou a mão de Rafa. Helena também não parava. Também não aceitava o silêncio. E pagou caro. Rafa respirou fundo. Eu não sou ela. Não. Dona Teresa concordou. Mas eles vão tentar te tratar como se fosse. Nesse momento, alguém bateu no portão. As duas congelaram. Dona Teresa? Uma voz masculina chamou. Rafa reconheceu. Era o dono da venda. Só vim saber se a senhora está bem, ele disse, forçando simpatia. Dona Teresa levantou devagar. Tô bem. Vi a menina entrando aqui. A voz continuou. Achei melhor avisar que andam comentando... Comentando o quê? Dona Teresa perguntou firme. Que certas coisas devem continuar enterradas. O silêncio ficou pesado. Enterrar não apaga, Dona Teresa respondeu. Às vezes apaga quem insiste. O homem retrucou e saiu. Rafa sentiu o aviso claro. Eles sabem que eu estou aqui. Sabem, Dona Teresa confirmou. E agora vão apertar. Rafa levantou. Então eu preciso decidir rápido. Decidir o quê? Rafa olhou para a caixa, depois para Dona Teresa. Se eu fico e enfrento, ou se eu vou embora e sobrevivo. Dona Teresa segurou o rosto dela com as mãos. Seja qual for sua escolha, não deixe eles decidirem por você de novo. Rafa assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Quando saiu da casa de Dona Teresa, a vila parecia diferente, não fisicamente, mas o peso estava maior. Cada esquina parecia conter uma decisão. E no fundo do peito, Rafa sabia. O que ela fizesse a partir daquele dia ia mudar tudo. Não só para ela, mas para a vila inteira. Rafa caminhou de volta para casa com passos lentos, como se o chão da vila tivesse ficado mais pesado de repente. Não era cansaço físico, era o tipo de peso que nasce quando tudo o que você achava que sabia sobre si mesma se desfaz. Helena. O nome ecoava na cabeça dela como um som que não queria ir embora. Não porque fosse estranho, mas porque soava possível demais. Pela primeira vez, o passado não parecia uma névoa distante. Tinha rosto, tinha voz, tinha dor. Quando chegou em casa, trancou a porta e encostou as costas nela, respirando fundo. A casa parecia menor, não por ter encolhido, mas porque agora guardava mais coisas do que antes. Mais silêncio, mais verdade, mais risco. Ela colocou a caixa sobre a mesa e abriu tudo novamente, uma última vez. Espalhou as cartas, a foto, o medalhão.
Leu alguns trechos que agora faziam sentido de um jeito cruel. Se eu desaparecer, não foi por escolha. Eles dizem que é para o bem dela. Não confiem neles. Rafa fechou os olhos. Tudo estava ali desde o começo. O problema nunca foi a falta de pistas. Foi o excesso de medo. Ela pensou na vila, nas pessoas que a viram crescer, nos olhares que agora evitavam os dela, na venda que fechava mais cedo quando ela entrava, na praça que ficava estranhamente vazia quando ela sentava no banco. Não era paranoia. Era isolamento planejado. Eles tinham feito isso antes. E agora estavam tentando de novo. Rafa sentou na cadeira, apoiou os cotovelos na mesa e segurou o medalhão com força. O nome Lúcia M. já não confundia mais. Era uma intenção interrompida. Um futuro que não deixaram acontecer. Eu não vou virar isso, ela disse em voz alta, como se Helena pudesse ouvir. A ideia de ir embora martelava na cabeça. Dona Teresa tinha razão. Sair da vila seria mais seguro. Em outra cidade, Rafa poderia ser só Rafa. Trabalhar, estudar, construir algo sem sombra atrás. Mas sair também significava aceitar. Aceitar que Helena foi apagada. Aceitar que ninguém pagou por isso. Aceitar que a vila venceu. Rafa levantou e começou a andar pela casa, inquieta. Parou diante do espelho rachado. Olhou para o próprio reflexo com atenção, como nunca tinha feito. Quem sou eu agora? Perguntou. Não era mais só uma adolescente tentando sobreviver. Também não era Helena. Era algo no meio. Alguém que carregava uma história que não pediu, mas que agora conhecia. E conhecer muda tudo. Ela passou a tarde inteira pensando. Pensando até doer. Até cansar. Até entender que não existia escolha sem custo. Ficar ou ir. Falar ou calar. Nenhuma opção era limpa. Quando o sol começou a se pôr, Rafa tomou uma decisão. Ela pegou o caderno onde tinha anotado tudo e escreveu uma última frase. Eles me ensinaram a sobreviver no silêncio. Eu vou aprender a sobreviver com verdade. Não era um plano detalhado. Não era um ato impulsivo. Era uma direção. Rafa não ia sair correndo, nem enfrentar a vila de peito aberto. Não ainda. Mas também não ia fingir que nada aconteceu. Ela começou pequeno. Naquela noite, colocou cópias das cartas dentro de envelopes simples. Não todos. Apenas alguns trechos. Frases que não acusavam diretamente, mas mostravam que havia algo errado. Que havia uma história mal resolvida. Não colocou nomes, colocou perguntas. Por que Helena desapareceu? Por que a criança ficou? Quem decidiu isso? Na manhã seguinte saiu cedo. Não chamou atenção. Colocou os envelopes discretamente em alguns lugares. Debaixo da porta da escola antiga, no banco da praça, no mural da venda, na caixa de correio da associação da vila. Nada escandaloso, mas suficiente para plantar dúvida. Quando voltou para casa, sentiu o coração bater acelerado. Sabia que aquilo era um risco. Mas também sabia que o silêncio só funcionava enquanto ninguém quebrava o ritmo. No começo do dia nada aconteceu, mas à tarde a vila mudou. Conversas paravam quando ela passava. Pessoas se juntavam em pequenos grupos. O dono da venda discutia com alguém atrás do balcão. Uma mulher rasgava um papel nervosamente antes de perceber que estava sendo observada. Rafa não provocava, observava. À noite, Dona Teresa apareceu em sua porta. Você começou, disse, sem acusação. Rafa assentiu. Não gritei, não acusei, só perguntei. Dona Teresa suspirou. É assim que começa mesmo. Eles vão tentar me parar, Rafa disse. Vão, Dona Teresa confirmou. Mas agora não é só você. É a história inteira querendo respirar. Rafa sentiu algo diferente do medo. Sentiu firmeza. Nos dias que se seguiram, a vila entrou num estado estranho. Ninguém confrontava Rafa diretamente, mas ninguém a ignorava mais. O silêncio confortável tinha virado tensão. Um homem mais velho apareceu na porta dela certa manhã. Você não sabe no que está mexendo, ele disse. Rafa olhou firme. Sei, tô mexendo na verdade. Verdade não alimenta ninguém, ele retrucou. Mas mentira alimenta culpa, Rafa respondeu. Ele foi embora sem dizer mais nada. Na semana seguinte, uma mulher procurou Dona Teresa chorando. Depois outra.
Histórias começaram a surgir, não completas, não corajosas, mas reais. Eu sabia que tinham tirado a criança. Eu ouvi gritos naquela noite. Disseram que era melhor assim. Rafa ouviu tudo com cuidado. Não buscava vingança, buscava memória. E memória, uma vez acordada, não dorme fácil. Um mês depois, Rafa recebeu uma resposta. Não um bilhete anônimo. Uma carta oficial. Um órgão da cidade vizinha solicitava informações sobre um caso antigo envolvendo uma mulher chamada Helena. Alguém tinha enviado algo. Alguém tinha falado. A vila entrou em pânico silencioso. Pessoas que antes mandavam recados, agora evitavam sair. Portas se fechavam. Reuniões improvisadas aconteciam atrás de janelas fechadas. Dona Teresa segurou a mão de Rafa. Agora você precisa se cuidar. Eu sei, Rafa respondeu. Pode ficar perigoso. Sempre foi. Naquela noite, Rafa arrumou uma mochila. Não para fugir, mas para estar pronta. Documentos, dinheiro, a caixa com as cartas, tudo organizado. Ela sentou na cama e olhou pela janela. A rua estava quieta. Não uma quietude confortável, uma quietude de espera. Rafa não sabia como aquilo ia terminar. Não sabia se a vila seria responsabilizada, não sabia se Helena teria justiça, não sabia se ela mesma conseguiria ficar ali. Mas sabia de uma coisa: ela não era mais invisível. E isso ninguém podia tirar dela. Antes de dormir, Rafa escreveu a última frase no caderno. Eu sobrevivi ao silêncio. Agora sobrevivo à verdade. E apagou a luz. Se você chegou até aqui, comenta, Helena. Isso me mostra que você acompanhou essa história até o fim. Agora me diz, se você fosse a Rafa, ficaria para enfrentar a verdade, ou iria embora para sobreviver? Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Essas histórias só continuam existindo porque você está aqui. E lembra, às vezes, encontrar algo valioso não muda o futuro. Muda quem decide não aceitar mais o silêncio.